a gente fala sobre campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral para as eleições municipais deste ano, eleições que começam aí, pré-campanha que começa daqui a pouquinho. O presidente Lula vem rodando o país nas agendas do Planalto, mas ele vem aproveitando as agendas como presidente para dar o seu pitaco, direcionar quais são os seus preferidos para as prefeituras, para as principais prefeituras do país. Ele já fez isso lá em São Paulo com o Boulos, foi até advertido, o Boulos que inclusive vai ter que pagar uma multa por conta disso. E agora foi em Minas Gerais, o presidente que está rodando o país, foi nessa semana para Minas Gerais, estava quinta-feira lá em Minas Gerais, em Contagem, acabou apontando aí o seu preferido, a sua preferida lá para a prefeitura de Contagem, que fica pertinho de BH, uma grande cidade, um grande polo, inclusive, que é Contagem. O presidente participou de um evento que estava também Rodrigo Pacheco, que é mineiro e que estava por lá nesse evento também, junto com o presidente Lula. Existe aí uma movimentação para que o mundo ideal é que, para convencer Pacheco a tentar um outro cargo aí lá em 2026, mas o que a gente sabe de bastidores e o que diz aqui a matéria para a gente do blog do Noblar é que o senador já disse que vai deixar a carreira política e vai aí abraçar a sua carreira como advogado depois que sair do cargo como senador. A matéria aí do Vinícius Nunes conta para a gente que Lula tenta convencer Pacheco por trocas de apoio em 2026. Como eu disse para vocês, a gente está num momento aí de negociação de troca de apoio. Troca de apoio para as eleições de agora, troca de apoio para as eleições de 2026, troca de apoio aí para os nomes da presidência do Senado e da Câmara agora em fevereiro. Lá em Minas, o presidente Lula tenta costurar o apoio de Pacheco ao vice-líder do governo, Rogério Correia, para a Prefeitura de BH, em troca do apoio ao presidente do Senado ao governo do estado em 2026, para que Pacheco saia como governador em 2026, governador do estado de Minas. A gente já ouviu de tudo, viu, gente, nos bastidores lá do Senado? A gente já ouviu que Pacheco tinha a intenção de vir como ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da sua formação acadêmica. A gente viu também que ele queria vir forte, sair desse lado aí do Supremo Tribunal Federal e bater forte na campanha para governador de Minas Gerais em 2026. A gente também já ouviu essa vertente que ele quer deixar o meio político e vir como advogado, é o que a matéria do Vinícius conta pra gente. Parte de Lula e um time fortificado do PT tem a missão de convencer Pacheco do contrário. Do lado de Rogério Correia, esse cenário é o mais bem sucedido possível. Pesquisas mostram, a pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 17 de junho, mostra o pré-candidato do PT com 9% das intenções de voto, atrás de outros 3 pré-candidatos. Para quem quiser ver como é que está o cenário lá em BH, a gente tem aqui um levantamento para vocês. Falando em levantamento, a gente também tem uma pesquisa, a pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana sobre São Paulo. Mostra, inclusive, Datena, o apresentador Zé Luiz Datena, aí com 3º lugar na Prefeitura de São Paulo. Não sei se a gente também tem um posicionamento de um especialista sobre isso. Se tiver, Amanda, por favor, me fala. Ótimo, a gente tem um VT, eu vou pedir para rodar para vocês. Antes disso, só para contextualizar, saiu nessa semana mais uma pesquisa, uma nova pesquisa Genial Quest, falando sobre as intenções de voto do paulista para a Prefeitura de São Paulo agora neste ano. Os 3 primeiros nomes, então, já estão aí definidos, meio que definidos, e eu vou pedir para rodar, então, o VT para vocês. Recentemente tivemos as rodadas de pesquisas relacionadas à disputa à Prefeitura de São Paulo. E a gente tem ainda um cenário bastante indefinido. Acredito que isso comece a pegar fogo e chegar para as pessoas mais nesse segundo semestre. Mas que cenário que nós temos? Muitas vezes revezando em primeiro e segundo lugar o atual prefeito Ricardo Nunes e em segundo lugar o deputado Guilherme Boulos. Vale lembrar que um receberá o apoio de Lula e o outro de Bolsonaro. Outra questão, quem seria aquele que estaria no 3º lugar? E aí também está muito embolado e dependendo do instituto de pesquisa a gente vai ter um numa posição e outros em outras posições. A gente tem disputando o 3º lugar o apresentador Datena, Pablo Marçal e Tabata Amaral. Então, a depender aí do instituto de pesquisa, a gente mantém os 2 na liderança, o prefeito e Boulos, e disputando o 3º lugar, se revezando de acordo com o instituto esses candidatos. Então, vale ressaltar que daqui para frente, especialmente depois do recesso parlamentar em Brasília e nesse segundo semestre, a dinâmica da eleição começa a chegar nas pessoas e esses candidatos serão mais ouvidos, mais procurados e também sofrerão mais ataques. E aí a gente vai ver
nos debates e de acordo com a campanha eleitoral como eles vão se posicionar. Há quem diga que o fator Marçal pode ser uma surpresa, especialmente pelo engajamento que ele tem e domínio das redes sociais. Vamos ver se de fato vai fazer diferença, porque de um lado um apresentador experimentado como o Datena e uma deputada bastante ativa, Tabata Amaral, que ainda os três não conseguem tirar o pódio, né, o primeiro e segundo lugar do atual prefeito Ricardo Nunes, que procura a reeleição, e do seu adversário Guilherme Boulos. Esse será referendado por Lula e Nunes terá o apoio de Jair Bolsonaro, inclusive com indicação do vice por força de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo aqui em São Paulo. Tá aí, Rodrigo Prando, que é cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dando o cenário atual das pesquisas, então pesquisa Genial Quest, que saiu essa semana lá para a Prefeitura de São Paulo. Lembrando que agora a gente tem uma peça nova no xadrez, que é Zé Luiz Datena, ele que já vem sendo peça nova no xadrez por vários anos, várias eleições e acaba sempre desistindo ao finalzinho ali da campanha eleitoral. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Ele prometeu que vai continuar na campanha, vai continuar como político, e então como representante aí do seu partido para a Prefeitura de São Paulo.